para o teu irmão: dentro desse vale, ou você é profeta ou você é osso. Pergunta para ele: você é osso ou você é profeta? Não tem como ser outra coisa. Dentro do vale, ou você vai ser osso ou você vai ser profeta. O texto em que nós acabamos de fazer menção, ele traz uma visão profética e também um cenário evangelístico e grande avivamento. Porém, quando o Senhor traz esta visão a Ezequiel, este cenário todo que está inserido dentro do texto está sendo dado em um momento caótico, talvez o pior momento vivido por Israel, o período do cativeiro babilônico. Quando o Senhor já havia predito aos seus profetas, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem que antes avise aos seus profetas. Deus já havia falado com o povo de Israel por diversas vezes para abandonarem as práticas de pecado, para se voltarem ao Senhor. Porém, como o salmista vai dizer, eles rapidamente se esqueciam dos benefícios que Deus fazia e se voltavam novamente para o caminho do pecado. E algo que me chama a atenção, porque é bem verdade que Deus ele não está nunca com a intenção de levar ninguém ao vale e nem muito menos permitir que alguém vá ao vale. Isso não é desejo do coração de Deus, uma vez que Deus não se alegra com o sofrimento alheio. Mas ainda que ele tenha que usar esse sofrimento, se necessário, para tratar com o seu povo, para poder corrigir o seu povo, ele faz. E prova disso é Jeremias. Jeremias ele vem predindo, vem profetizando antes do cativeiro babilônico, profetizando, e apenas 2 mensagens Jeremias carregava. E que mensagens são essas? A primeira mensagem era de misericórdia, porque Deus sempre espera que o seu povo vá se arrepender. Deus ele espera que nós venhamos a entender o propósito e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Só que a segunda mensagem de Jeremias é juízo da parte de Deus, porque nós precisamos entender que Deus, mesmo sendo misericordioso, ele não deixa de ser justo, e a sua justiça ela tem que ser aplicada. Então, esse período que antecede o período babilônico, Jeremias profetizou ao povo: olha, se vocês não largarem o pecado, olha, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, olha, se vocês não voltarem-se para Deus novamente, Deus vai usar uma vara de correção contra Israel. E na ocasião, que vara de correção que era esta? Chamada Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Deus agora ele permite que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invada Jerusalém. E dessas 3 invasões que Nabucodonosor... Quando o Senhor chama Ezequiel para profetizar neste cenário, ele vai dizer: põe-te de pé que falarei contigo, homem. E ele leva em espírito, ele em visão, a um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que ele anda no meio deles. Deus quer que Ezequiel veja a situação que está o povo de Israel. E como ele vai ver isso se ele não andar no meio do povo? E aonde eu disse que isso enquadra aqui uma mensagem evangelística é justamente neste momento. Por quê? Porque quando Deus chama ele para passear no meio dos ossos sequíssimos, ele está mostrando a realidade que se encontra o povo, para que ele possa profetizar vida naqueles que estão caídos, naqueles que estão mortos. Isso traz para nós a nossa realidade da igreja, que tem que ser de Cristo. E aqui eu abro um parêntese, porque às vezes é necessário Deus levar alguém para o vale, para que esse alguém sinta saudade de Sião. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Às vezes é necessário Deus permitir que alguém entre no vale, para quando esse alguém estiver no vale, sentir saudade de Sião. Porque é bem verdade que às vezes nós estamos dentro de Sião, mas não estamos valorizando Sião. Estamos dentro da proteção divina e não estamos valorizando. Então Deus leva para o vale, porque é quando vamos para o vale que nós vamos perceber o quanto estamos vulneráveis, longe da presença de Deus. O vale não é para matar ninguém. O vale é para trazer aprendizado. O vale é para trazer arrependimento. É para mostrar uma lição, que não devemos fugir da presença de Deus, que devemos obedecer à voz de Deus. E quando esse povo chega na Babilônia, os levitas não querem mais louvar a Deus.
Eles penduram a sua harpa. O momento que você está vivendo não determina o final daquilo que você vai viver da tua história. Talvez você está vivendo um mau período e esse momento é transitório, ele passa. Mas o Senhor está te convidando a te colocar de pé, para que o Senhor venha usar a tua vida como profeta nessa terra, para que o Senhor venha trazer vida à tua casa, à tua família. O Senhor, Ele quer restaurar aquilo que está morto. Quantas coisas podem estar mortas na nossa vida? Quantas coisas? Na área sentimental, na área espiritual, na área secular, enfim, em tantas áreas da nossa vida. Sempre há alguma coisa que nós deixamos escapar e acaba morrendo. Levanta-te e desce a casa do olheiro. Antes de mandar ele descer a casa do olheiro para revelar os seus mistérios, ele fala: põe-te de pé. Põe-te de pé para eu falar contigo. Põe-te de pé. Jonas, eu quero que tu levanta e vai a Nínive. Antes de Jonas ir pregar sobre o pecado dos ninivitas, primeiro ele teve que se levantar. E sabe o que é isso? Posicionamento. E infelizmente o século 21 está cheio de profeta que tem se levantado, entre aspas, com a vida toda torta, toda errada, não tem estado na posição que Deus quer, e quer pregar contra o pecado alheio, e quer entregar recado que não foi Deus que mandou, porque nem todo recado vem da boca de Deus. Só que a Bíblia diz que ai daquele que disser, assim diz o Senhor, sem que ele não tenha dito. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, estão a todo o redor, e nada passa desapercebido. E nós temos visto uma geração tão pecaminosa no século 21, quanto no tempo, cativos pelo rei da Babilônia. E a saber, Ezequiel estava no meio desse povo. Porque Ezequiel não era profeta na ocasião. Ezequiel era sacerdote, era filho de sacerdote, estudou para ser sacerdote e já exercia o ofício sacerdotal na ocasião. E agora, eles são levados cativos para a Babilônia. O povo, de certo, se agora deprime, se frustra. Por quê? Porque quem chega agora na Babilônia, quem cantava já não quer cantar mais. Aqueles que louvavam outrora, agora não querem louvar mais. E onde eu te provo isso? Salmo 137. Vão dizer que agora nós... Vamos abrir a Bíblia? Salmo 137, acompanha aí. Vai dizer assim, ó: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que nos destruíram, e queriam que nos alegrássemos, dizendo: cante-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? E aqui eu abro um parêntese, porque às vezes é necessário Deus levar alguém para o vale, para que esse alguém sinta saudade de Sião. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Às vezes é necessário Deus permitir que alguém entre no vale, para quando esse alguém estiver no vale, sentir saudade de Sião. Porque é bem verdade que às vezes nós estamos dentro de Sião, mas não estamos valorizando Sião. Estamos dentro da proteção divina e não estamos valorizando. Então Deus leva para o vale, porque é quando vamos para o vale que nós vamos perceber o quanto estamos vulneráveis, longe da presença de Deus. O vale não é para matar ninguém. O vale é para trazer aprendizado. O vale é para trazer arrependimento. É para mostrar uma lição, que não devemos fugir da presença de Deus, que devemos obedecer à voz de Deus. E quando esse povo chega na Babilônia, os levitas não querem mais louvar a Deus. Eles penduram a sua harpa. Aqueles que praticavam o ofício do sacerdócio já não poderiam mais exercer. E a saber, Ezequiel, que também está inserido nesse contexto. Ezequiel se entristece, todos sentam e choram. Todos, inclusive Ezequiel. Eles sentam, lamentam-se, chorando. Mas Deus tem algo a fazer no meio daquele vale, no meio daquele povo. Deus quer livrar aquele povo, quer tirar do cativeiro. Deus quer trazer livramento, Deus quer trazer uma nova restituição, uma nova restauração para aquele povo. Mas aquele povo precisava, era necessário que eles entendessem o propósito e que eles se arrependessem. Então o contexto vai envolver isso. Todos sentados, chorando, frustrados. Por quê? Porque quando nós sentamos
e choramos, isso significa que nós estamos entregando os pontos. Um levita pendurando a sua harpa era o mesmo que se ele estivesse negligenciando o chamado, abandonando o chamado, abandonando o ministério. Olha, agora eu não canto mais, porque agora eu estou nessa situação, porque eu estou nesse vale, agora eu não louvo mais ao Senhor. Porque agora eu estou nessa situação, agora eu não adoro mais ao Senhor. Só que é muito bom e muito fácil louvar a Deus quando você está no palácio. É muito fácil louvar e adorar a Deus quando você está na sua terra, em Sião. Mas eu quero ver você adorar e louvar a Deus não estando no vale, estando no problema, estando no meio do furacão, do olho do furacão. Porque Deus, Ele prova muitas das vezes a nossa fé. É muito bonito verbalizarmos que temos fé em Deus. Só que na verdade Deus, Ele prova a nossa fé nas atitudes. É no momento em que Ele nos coloca às vezes no vale e Ele permite que nós venhamos a demonstrar essa fé. Porque fé de boca é uma coisa, fé prática é outra. O Senhor, Ele está falando para nós: eu quero ver quem é que vai me adorar, dentro ou fora do vale, tendo ou não tendo, na bonança ou na escassez, na exaltação ou na humilhação, com a porta aberta ou com a porta fechada na cara. Eu quero ver quem vai me adorar independente da circunstância. Porque o verdadeiro adorador, aquele que Deus procura que o adore em espírito e em verdade, ele não precisa de fatores externos para adorar a Deus. Ele não precisa de estar bem para adorar a Deus, porque ele entende que a adoração vai além das circunstâncias que me cercam. A adoração para o verdadeiro adorador é como um fôlego de vida. Uma vez que eu não louvo a Deus, que eu não adoro a Deus, é o mesmo que eu parar de respirar. Deus. E a situação, aqueles que não acreditavam, porque ele tinha convicção que quem falava através da boca dele era Deus. Um profeta de verdade, ele não se desculpa pela palavra que Deus mandou ele dizer. O profeta de verdade, ele não se preocupa como vai se dar para cumprir aquilo que Deus mandou falar. Isso é com Deus. Ele só é canal, ele só é intérprete. Ele recebe de Deus e envia para o povo. E aí eu aprendo aqui algo muito interessante. Deus, Ele quer que nós falamos aquilo que Ele manda e ponto. Nem mais nem menos. Tem gente que quer enfeitar e florear o pavão, aí acaba falando demais. Temos que aprender. Nesse contexto aqui, Ezequiel nos mostra o que é ser um profeta. Ninguém deu crédito às primeiras profecias de Ezequiel. Ezequiel sofreu, mas contudo ele permaneceu firme. O Senhor falou com ele: olha, você vai sofrer, você vai padecer, mas fica firme, porque eu vou honrar. E demorou, tá? Demorou até que se cumprisse aquilo que ele falava. Pensa você numa situação dessa: Deus te levanta, te chama para uma obra, você começa a fazer a vontade de Deus e você não vê nada acontecer, você vê todo mundo se levantando contra, ninguém dando crédito que você está fazendo. A tendência é o quê? Recuar. A tendência é esmurecer a fé, a tendência é parar. Só que o Senhor não nos chamou para pendurar as harpas no salgueiro. O Senhor te chamou para ser profeta e para abrir a boca e entregar aquilo que Ele te deu. Deus, Ele vai honrar a palavra dEle, cedo ou tarde. Para nós, às vezes, é tarde. Gente, mas não aconteceu ainda. Mas para Deus é o momento certo. Há um ditado no mundo que diz que Deus escreve errado por linhas tortas. Não, demora, mas... Não, Deus, Ele não demora. Ele chega na hora certa. E tudo que Ele faz é perfeito. Para nós, às vezes não é o tempo, ou é o tempo, para Deus não. Ele é o dono do tempo, Ele que sabe o momento de agir. A tua posição e postura de profeta é apenas se colocar na posição, se coloca de pé. Se coloca de pé e deixa Deus te usar. E não se vanglorie por aquilo que Deus fizer através da tua vida, porque você é só vaso. Continua sendo Ele o Senhor. Senhor da nossa vida e da nossa existência. Então, quando ele chega nesse cenário todo aqui, agora, ele vai profetizar sobre aqueles ossos. O Senhor vai dar ordem a Ezequiel: agora vai e profetiza. Agora eu estou mandando, pode falar, porque eu vou garantir. Profetiza que eles vão reviver, que vai nascer pele, que vai nascer nervo, que vai nascer tudo de novo, unha. Pensa, nascer tudo de novo.
Eu vou soprar o meu espírito e vai ter vida. Talvez tenha alguém olhando para a tua vida, para a tua situação, ou para algo que você está vivenciando, está dizendo, está morto faz tempo e não vai sair dessa situação. Só que o Senhor está te convidando nessa noite, abra a tua boca e profetiza. Essa situação vai mudar. Essa situação vai mudar. O vento do Espírito vai soprar e vai trazer vida àquilo que está morto. Aquilo que está morto vai voltar a viver. Você crê nessa palavra? Você crê que aquilo que está morto vai voltar a viver? Esse período que você está vivendo pode ser até um período de aparência de morte. Só que eu quero te dizer uma coisa: o momento que você está vivendo não determina o final daquilo que você vai viver da tua história. Talvez você está vivendo um mau período e esse momento é transitório, ele passa. Mas o Senhor está te convidando a te colocar de pé, para que o Senhor venha usar a tua vida como profeta nessa terra, para que o Senhor venha trazer vida à tua casa, à tua família. O Senhor, Ele quer restaurar aquilo que está morto. Quantas coisas podem estar mortas na nossa vida? Quantas coisas? Na área sentimental, na área espiritual, na área secular, enfim, em tantas áreas da nossa vida. Sempre há alguma coisa que nós deixamos escapar e acaba morrendo. Lembra do texto que vai dizer das duas mulheres que vão até Salomão para serem julgadas, as duas prostitutas? O filho é meu, não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Uma gerou e matou. A outra gerou para cuidar, mas a que matou tomou o filho da outra. Sabe o que é isso? Nem todo mundo vai cuidar daquilo que Deus deu. Tem gente que gera, e gerar não é o problema, porque todo mundo gera. Às vezes você vai até gerar, só que aquilo que você gerar, se você não cuidar, vai morrer. Você precisa entender isso, que aquilo que Deus confiou na tua mão é para você cuidar, não é para você matar. Muitas das vezes nós matamos aquilo que Deus coloca na nossa mão. Só que há uma notícia de esperança para nós nessa noite. Ainda que esteja morto, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Um Deus que é capaz de trazer a vida. Um Deus que é o único que pode trazer a vida novamente, é Ele. Ninguém aqui tem esse poder, só o Senhor. Só o Senhor. E Ele está dizendo, eu posso trazer a vida novamente. Eles penduram a sua harpa. Aqueles que praticavam o ofício do sacerdócio já não poderiam mais exercer. E a saber, Ezequiel, que também está inserido nesse contexto. Ezequiel se entristece, todos sentam e choram. Todos, inclusive Ezequiel. Eles sentam, lamentam-se, chorando. Mas Deus tem algo a fazer no meio daquele vale, no meio daquele povo. Deus quer livrar aquele povo, quer tirar do cativeiro. Deus quer trazer livramento, Deus quer trazer uma nova restituição, uma nova restauração para aquele povo. Mas aquele povo precisava, era necessário que eles entendessem o propósito e que eles se arrependessem. Então o contexto vai envolver isso. Todos sentados, chorando, frustrados. Por quê? Porque quando nós sentamos e choramos, isso significa que nós estamos entregando os pontos. Um levita pendurando a sua harpa era o mesmo que se ele estivesse negligenciando o chamado, abandonando o chamado, abandonando o ministério. Olha, agora eu não canto mais, porque agora eu estou nessa situação, porque eu estou nesse vale, agora eu não louvo mais ao Senhor, porque agora eu estou nessa situação, agora eu não adoro mais ao Senhor. Só que é muito bom e muito fácil louvar a Deus quando você está no palácio. É muito fácil louvar e adorar a Deus quando você está na sua terra, em Sião. Mas eu quero ver você adorar e louvar a Deus estando no vale, estando no problema, estando no meio do furacão, do olho do furacão. Porque Deus, Ele prova muitas das vezes a nossa fé. É muito bonito verbalizarmos que temos fé em Deus. Só que na verdade Deus, Ele prova a nossa fé nas atitudes. É no momento em que Ele nos coloca às vezes no vale e Ele permite que nós venhamos a demonstrar essa fé. Porque fé de boca é uma coisa, fé prática é outra. O Senhor, Ele está falando para nós, eu quero ver quem é que vai me adorar dentro ou fora do vale. Tendo ou não tendo, na bonança ou na escassez, na exaltação ou na humilhação, com a porta aberta ou com a porta fechada na cara.
Eu quero ver quem vai me adorar independente da circunstância. Porque o verdadeiro adorador, aquele que Deus procura que o adore em espírito e em verdade, ele não precisa de fatores externos para adorar a Deus. Ele não precisa de estar bem para adorar a Deus. Porque ele entende que a adoração vai além das circunstâncias que me cercam. A adoração para o verdadeiro adorador é como um fôlego de vida. Uma vez que eu não louvo a Deus, que eu não adoro a Deus, é o mesmo que eu parar de respirar. Deus. E a situação terrena deve ser com a nossa eternidade. Deve ser a preocupação da nossa vida espiritual. Tem muita gente que começa a caminhada bem. Tem muita gente que começa, quem dirá a maioria. A maioria começa no chamado primeiro amor. Né? Tudo tá bom, não reclama de nada, tá tudo bem e tá na sede de buscar o Senhor, mas basta vir o primeiro vento, que tem gente que já sai e desvia, não suporta. E por que não suporta? Como foi louvado aqui, porque não tem raiz. Porque a árvore que ela tem raiz, o vento bate para lá, bate para cá, mas ela é igual a palmeira, ela não quebra. Ela enverga, mas ela volta para o mesmo lugar, ela não quebra. Só que qual tem sido a raiz do século 21? Não tem sido mais a palavra de Deus. E o que firma o crente é palavra de Deus. Igreja que não investe em palavra de Deus, não há libertação. Há um bando de povo que fica cocheando em dois pensamentos. Ora está firme, ora está no mundo. Ora está firme de novo, ora já não sabe mais o que quer. E como a irmã disse aqui, o que Deus diz é que Ele abomina e vomita quem é morno, antes seja frio ou quente. Ele vai dizer, eu prefiro que você seja frio do que você seja morno. Porque quem é frio, pelo menos está sendo sincero, está assumindo que não quer nada. Agora o morno, ele fica na indecisão, ele fica em cima do muro. Ele ora tá, ora não tá, e é isso que não agrada a Deus. Deus, ele requer de nós posicionamento. Primeiro requisito para Deus usar alguém, para Deus chamar alguém como profeta, põe-te de pé, se posiciona, a tua vida tem que ser exemplo. Como posso eu deixar Deus usar minha boca, sendo que de dia eu xingo palavrão, de dia eu boto um cigarro na boca escondido, e de noite eu estou querendo profetizar na vida de alguém? Isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. E o que tem de falso profeta por aí, não está no gibi. O que tem de falso profeta que quer profetizar na vida dos outros, mas esquece de olhar para a própria vida. Só que o Senhor está dizendo, quem eu chamo por profeta, ele é diferenciado. Aleluia. Ele é diferenciado. Quem bate o olho sabe. Lembra da viúva, da sunamita? Quando passa Eliseu, ela diz para o marido, ali vai um santo homem de Deus. As pessoas têm que te olhar e ver Deus na sua vida. O mundo tem que te olhar e ver Deus na sua vida. O Senhor, Rei dos Reis. Terceiro requisito para um profeta: dependência de Deus. Uma vez que você tem dependência de Deus, você sabe o seu lugar. Isso te ajuda a não deixar subir a cabeça. Quando o Senhor chama Ezequiel para profetizar neste cenário, ele vai dizer, põe-te de pé que falarei contigo, homem. E ele leva em espírito, ele em visão, a um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que ele anda no meio deles. Deus quer que Ezequiel veja a situação que está o povo de Israel. E como ele vai ver isso se ele não andar no meio do povo? E aonde eu disse que se enquadra aqui uma mensagem evangelística é justamente neste momento. Por quê? Porque quando Deus chama ele para passear no meio dos ossos sequíssimos, ele está mostrando a realidade que se encontra o povo, para que ele possa profetizar vida naqueles que estão caídos, naqueles que estão mortos. E isso traz para nós a nossa realidade da igreja que tem que ser de Cristo. O mundo representa o vale, a pecaminosidade, o mundo, as práticas de pecado, toda a prevaricação. E os ossos representam as pessoas que estão mortas neste mundo. Pessoas que precisam ouvir do profeta a palavra de vida para que possam viver.
E às vezes a gente se fecha entre quatro paredes. Nos limitamos somente com o culto aqui dentro, nos esquecemos de buscar os ossos que estão lá fora. Mateus vai dizer que, e Marcos também, então os três evangelhos sinóticos vão falar sobre isso, mas a saber Marcos 15:16 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabia que há uma diferença entre criatura e filho? Nem todo mundo é filho de Deus, todos nós somos criaturas. Só passamos a ser filhos quando confessamos a nossa fé em Cristo e aceitamos o Filho dele como nosso Pai. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Então a ordem do Evangelho para nós é clara: ide pregar a toda criatura. Para quê? Para que essa criatura se torne filho como você um dia. Só que às vezes a gente prega para crente. É crente pregando para crente. A gente se limita só nisso. Crente pregando para crente, crente profetizando para crente. É edificante, mas o Senhor está dizendo: eu quero que você profetize aos ossos que estão mortos e caídos. E como fazer isso se você não vai até eles? O Senhor vai te levar e vai te colocar dentro do vale e vai te mostrar a situação que está ali. Já parou para se perguntar? Pessoas nos tocam o tempo inteiro. Nós, durante o dia, conversamos ou temos contato, quem trabalha fora, por exemplo, com aproximadamente, no mínimo, umas 30 ou mais pessoas. Que você cumprimenta, que você para conversar, que você fala com alguém. Essas pessoas estão tocando a sua vida. Indiretamente, mesmo que você não perceba. Porque às vezes você pensa: ninguém está me vendo. Sempre tem alguém te observando. Que seja seu vizinho, que seja sua família. E o que nós estamos permitindo sair de nós para essas pessoas? Quando essas pessoas nos tocam, sai virtude? Ou o que sai de nós? Um profeta de verdade, ele tem que exalar a essência de Deus. Segundo requisito, esse profeta que Deus levanta, além de ser diferenciado, além de ter a boca que ele sabe que é usada por Deus, ele vai saber que quem faz a obra não é ele, é Deus. Porque tem gente que acha que quem faz é ele. Deus levanta, Deus dá um dom e a pessoa já acha que ele é o dono da situação. Deixa a soberba subir na cabeça e quando pensa, ele quer tomar até o lugar de Deus. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer, síndrome de Satanás. Quer tomar o lugar de Deus. Está achando que se ele não chegar no culto, nada acontece. Está achando que se ele não pôr a mão, se ele não orar, nada acontece. Só que quem ainda faz e opera o milagre é ele. A casa é dele, o povo é dele e é ele quem faz o milagre acontecer. Glória a Deus. Profeta é apenas um vaso. Glória a Deus. É apenas vaso. Nós somos todos servos. Ninguém aqui é Senhor. Nós somos servos. Senhor aqui é somente o Senhor, Rei dos Reis. Terceiro requisito para um profeta: dependência de Deus. Uma vez que você tem dependência de Deus, você sabe o seu lugar. Isso te ajuda a não deixar subir a cabeça. Quando o Senhor chama Ezequiel para profetizar neste cenário, ele vai dizer: põe-te de pé que falarei contigo, homem. E ele leva em espírito, ele em visão, a um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que ele anda no meio deles. Deus quer que Ezequiel veja a situação que está o povo de Israel. E como ele vai ver isso se ele não andar no meio do povo? E aonde eu disse que se enquadra aqui uma mensagem evangelística é justamente neste momento. Por quê? Porque quando Deus chama ele para passear no meio dos ossos sequíssimos, ele está mostrando a realidade que se encontra o povo, para que ele possa profetizar vida naqueles que estão caídos, naqueles que estão mortos. Isso traz para nós a nossa realidade da igreja que tem que ser de Cristo. O mundo representa o vale, a pecaminosidade, o mundo, as práticas de pecado, toda a prevaricação. E os ossos representam as pessoas que estão mortas neste mundo. Pessoas que precisam ouvir do profeta a palavra de vida para que possam viver. E às vezes a gente se fecha entre quatro paredes. Nos limitamos somente com o culto aqui dentro, nos esquecemos de buscar os ossos que estão lá fora. Mateus vai dizer que, e Marcos também, então os três evangelhos sinóticos vão falar sobre isso, mas a saber Marcos 15:16 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
criatura. Você sabia que há uma diferença entre criatura e filho? Nem todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas. Só passamos a ser filhos quando confessamos a nossa fé em Cristo e aceitamos o Filho dele como nosso Pai. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Então a ordem do Evangelho para nós é clara: ir de pregar a toda criatura. Para quê? Para que essa criatura se torne filho como você um dia. Só que às vezes a gente prega para crente. É crente pregando para crente. A gente se limita só nisso. Crente pregando para crente, crente profetizando para crente. É edificante, mas o Senhor está dizendo: eu quero que você profetize aos ossos que estão mortos e caídos. E como fazer isso se você não vai até eles? O Senhor vai te levar e vai te colocar dentro do vale e vai te mostrar a situação que está ali, para que você venha profetizar vida sobre aqueles ossos. Quando ele mostra Ezequiel em visão, e Ezequiel passeia pelos ossos, Ezequiel contempla agora a situação que está vivendo o povo de Israel. Por conta da desobediência, por conta de não se atentar à voz do Senhor. E aí, o Senhor vai fazer: levanta-te e desce a casa do olheiro. Antes de mandar ele descer a casa do olheiro para revelar os seus mistérios, ele fala: põe-te de pé. Põe-te de pé para eu falar contigo. Põe-te de pé. Jonas, eu quero que tu levanta e vai a Nínive. Antes de Jonas ir pregar sobre o pecado dos ninivitas, primeiro ele teve que se levantar. E sabe o que é isso? Posicionamento. E infelizmente o século 21 está cheio de profeta que tem se levantado, entre aspas, com a vida toda torta, toda errada, não tem estado na posição que Deus quer, e quer pregar contra o pecado alheio, e quer entregar recado que não foi Deus que mandou, porque nem todo recado vem da boca de Deus. Só que a Bíblia diz que ai daquele que disser: assim diz o Senhor, sem que ele não tenha dito. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, estão a todo o redor e nada passa desapercebido. E nós temos visto uma geração tão pecaminosa no século 21 quanto no tempo do Antigo Testamento. Nada mudou. Nós paramos para analisar e comparar, nós vemos que se trata de uma repetição. O povo continua incrédulo, o povo continua pecando, o povo continua não dando ouvidos à voz do Senhor. O Senhor tem dito à sua igreja: conserta-te, coloca-te de pé no prumo, te prepare, Israel, porque o Senhor teu Deus está voltando. Jesus tem dito no meio do seio da tua igreja: eu estou voltando. E como está a igreja do Senhor? Desapercebida. As pessoas estão preocupadas com templos humanos, com pedra, tijolo, e têm se esquecido de trabalhar vidas, templo físico. Nós somos o templo do Espírito Santo. E você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Você tem cuidado do templo que Deus te confiou para cuidar? A nossa maior preocupação não deve ser terrena, deve ser com a nossa eternidade. Deve ser a preocupação da nossa vida espiritual. Tem muita gente que começa a caminhada bem. Tem muita gente que começa, quem dirá a maioria começa no chamado primeiro amor, né? Tudo tá bom, não reclama de nada, tá tudo bem e tá na sede de buscar o Senhor, mas basta vir um primeiro vento que tem gente que já sai, desvia, não suporta. E por que não suporta? Como foi louvado aqui? Porque não tem raiz. Porque a árvore que ela tem raiz, o vento bate para lá, bate para cá, mas ela é igual a palmeira, ela não quebra. Ela enverga, mas ela volta para o mesmo lugar, ela não quebra. Só que qual tem sido a raiz do século 21? Não tem sido mais a palavra de Deus. E o que firma o crente é palavra de Deus. Igreja que não investe em palavra de Deus, não há libertação. Há um bando de povo que fica cocheando em dois pensamentos. Ora está firme, ora está no mundo. Ora está firme de novo, ora já não sabe mais o que quer. E como a irmã disse aqui, o que Deus diz é que Ele abomina e vomita quem é morno, antes seja frio ou quente. Ele vai dizer: eu prefiro que você seja frio do que você seja morno.
Porque quem é frio, pelo menos está sendo sincero e está assumindo que não quer nada. Agora o morno, ele fica na indecisão, ele fica em cima do muro. Ele ora tá, ora não tá. E é isso que não agrada a Deus. Deus, ele requer de nós posicionamento. Primeiro requisito para Deus usar alguém, para Deus chamar alguém como profeta: põe-te de pé, se posiciona. A tua vida tem que ser exemplo. Como posso eu deixar Deus usar minha boca, sendo que de dia eu xingo palavrão, de dia eu boto um cigarro na boca escondido, e de noite eu estou querendo profetizar na vida de alguém? Isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. E o que tem de falso profeta por aí não está no gibi. O que tem de falso profeta que quer profetizar na vida dos outros, mas esquece de olhar para a própria vida. Só que o Senhor está dizendo: quem eu chamo por profeta, ele é diferenciado. Aleluia. Ele é diferenciado. Quem bate o olho sabe. Lembra da viúva, da sunamita? Quando passa Eliseu, ela diz para o marido: ali vai um santo homem de Deus. As pessoas têm que te olhar e ver Deus na sua vida. O mundo tem que te olhar e ver Deus na sua vida, resplandecendo na tua vida. Isso é o que ele nos diz: esforça-te. Esforça-te para não pecar, esforça-te para ser santo, esforça-te para ter virtude. Porque ele disse, ele mesmo assegurou que as mesmas obras que ele fez, nós faríamos maiores. Então o mesmo poder, a mesma graça, a mesma virtude que havia em Cristo tem que haver na nossa vida. E quando alguém te toca, o que sai de você? Já parou para se perguntar? Pessoas nos tocam o tempo inteiro. Nós, durante o dia, conversamos ou temos contato, quem trabalha fora, por exemplo, com aproximadamente, no mínimo, umas 30 ou mais pessoas. Que você cumprimenta, que você para conversar, que você fala com alguém. Essas pessoas estão tocando a sua vida. Indiretamente, mesmo que você não perceba. Porque às vezes você pensa: ninguém está me vendo. Sempre tem alguém te observando. Que seja seu vizinho, que seja sua família. E o que nós estamos permitindo sair de nós para essas pessoas? Quando essas pessoas nos tocam, sai virtude? Ou o que sai de nós? Um profeta de verdade, ele tem que exalar a essência de Deus. Segundo requisito, esse profeta que Deus levanta, além de ser diferenciado, além de ter a boca que ele sabe que é usada por Deus, ele vai saber que quem faz a obra não é ele, é Deus. Porque tem gente que acha que quem faz é ele. Deus levanta, Deus dá um dom e a pessoa já acha que ele é o dono da situação. Deixa a soberba subir na cabeça e quando pensa, ele quer tomar até o lugar de Deus. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer, síndrome de Satanás. Quer tomar o lugar de Deus. Está achando que se ele não chegar no culto, nada acontece. Está achando que se ele não pôr a mão, se ele não orar, nada acontece. Só que quem ainda faz e opera o milagre é ele. A casa é dele, o povo é dele e é ele quem faz o milagre acontecer. Glória a Deus. Profeta é apenas um vaso. Glória a Deus. É apenas vaso, nós somos todos servos. Ninguém aqui é Senhor. Nós somos servos. Senhor aqui é somente o Senhor, Rei dos Reis. Terceiro requisito para um profeta: dependência de Deus. Uma vez que você tem dependência de Deus, você sabe o seu lugar. Isso te ajuda a não deixar subir a cabeça. Quando o Senhor chama Ezequiel para profetizar neste cenário, ele vai dizer: põe-te de pé que falarei contigo, homem. E ele leva em espírito, ele em visão, a um vale de ossos sequíssimos. E a Bíblia vai dizer que ele anda no meio deles. Deus quer que Ezequiel veja a situação que está o povo de Israel. E como ele vai ver isso se ele não andar no meio do povo? E aonde eu disse que se enquadra aqui uma mensagem evangelística é justamente neste momento. Por quê? Porque quando Deus chama ele para passear no meio dos ossos sequíssimos, ele está mostrando a realidade que se encontra o povo, para que ele possa profetizar vida naqueles que estão caídos, naqueles que estão mortos. E isso traz para nós a nossa realidade da igreja que tem que ser de Cristo. O mundo representa o vale, a pecaminosidade, o mundo, as práticas de pecado, toda a prevaricação. E os ossos representam as pessoas que estão mortas neste mundo.
Pessoas que precisam ouvir do profeta a palavra de vida para que possam viver. E às vezes a gente se fecha entre quatro paredes. Nos limitamos somente com o culto aqui dentro, nos esquecemos de buscar os ossos que estão lá fora. Mateus vai dizer que, e Marcos também, então os três evangelhos sinóticos vão falar sobre isso, mas a saber Marcos 15:16 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabia que há uma diferença entre criatura e filho? Nem todo mundo é filho de Deus, todos nós somos criaturas. Só passamos a ser filhos quando confessamos a nossa fé em Cristo e aceitamos o Filho dele como nosso Pai. Aí nós passamos a ser filhos de Deus. Então a ordem do Evangelho para nós é clara: ide pregar a toda criatura. Para quê? Para que essa criatura se torne filho como você um dia. Só que às vezes a gente prega para crente. É crente pregando para crente. A gente se limita só nisso. Crente pregando para crente, crente profetizando para crente. É edificante, mas o Senhor está dizendo: eu quero que você profetize aos ossos que estão mortos e caídos. E como fazer isso se você não vai até eles? O Senhor vai te levar e vai te colocar dentro do vale e vai te mostrar a situação que está ali, para que você venha